Meu projeto é um jogo para crianças, um jogo educativo para crianças que não têm mobilidade com as mãos para poder jogar. Então ele vai ser feito com comando de voz. Ainda está em fase de desenvolvimento, eu comecei final do ano passado, então não tem quase nada pronto, mas a ideia dele é fazer com comando de voz para que crianças que não tenham mobilidade com as mãos também se sintam inseridas na parte de tecnologia e que consiga jogar e se sentir fazer parte, né? Sentir que está fazendo parte de uma coisa que é normal para todo mundo e para eles não é possível por causa do problema com as mãos, não conseguir utilizar o teclado, o mouse. Bom, o projeto da Jaqueline tem a ver com educação, software, inclusão de pessoas com necessidades especiais e, evidentemente, inovação, né? Então, trata-se de um jogo e o projeto, portanto, ele é bastante amplo, né? Ele engloba o estudo da matemática, são as 4 operações básicas. Há a presença de um personagem que torna o jogo mais atrativo para principalmente o público infantil. Ele tem a possibilidade de trabalhar com linguagens de programação mais novas e mais usuais, né, do dia a dia. E, além disso, vai contar na versão final do protótipo com o comando de voz. O comando de voz ele não só traz um certo conforto para qualquer tipo de jogador, mas muita mais acessibilidade para as pessoas que têm necessidades especiais, por exemplo, do quesito motor. As pessoas que não conseguem movimentar as mãos e, portanto, não conseguem jogar com videogames comuns, podem acessar esse jogo de modo tranquilo, né, com os comandos de voz que serão instalados no protótipo final. Eu pensei em fazer algo diferente, porque jogos em si, existem muitos. Pessoas que não têm possibilidade de jogar, por ter problemas com a mão, eu nunca ouvi falar de algum jogo assim. Talvez exista, pode até existir, mas eu nunca ouvi falar em jogo assim. Então eu pensei, se eu fizer um jogo comum, ele só vai ser mais um jogo entre tantos que existe. Então a ideia seria fazer algo diferente. Conversando com o professor Edio, eu tive essa ideia de que teria que ser algo que fizesse diferença mesmo para as pessoas. Meu jogo ele seria tanto para essa parte de acessibilidade e ajudaria também em parte de matemática, que ele é para crianças com desenvolvimento ainda. Então seriam 2 fases, a primeira fase com operações matemáticas simples, adição, subtração, e a segunda fase, multiplicação, divisão. Estou desenvolvendo ele em Java, com o Eclipse. O desenvolvimento eu comecei agora, porque foram a iniciação científica que abriu no final do ano. Então eu tenho até dezembro para pesquisar e desenvolver. Então esse começo mesmo seria para pesquisa. O que eu vi foi a parte do Unity. O personagem também, já tem o personagem escolhido, que é um macaco. Eu não sei muita coisa, quer dizer, quase nada sobre o comando de voz. Então eu acho que isso vai ser um problema. É um pouco difícil para mim, mas como meu orientador, a área dele é comando de voz, então eu vou ter uma grande ajuda. Primeiramente, o comando de voz ele implica em trabalhar com língua portuguesa do Brasil. Não é interessante atrelar ao jogo qualquer tipo de sistema que opere com outra linguagem ou que não tenha a fonética do português do Brasil especificamente. Então, nós temos que lançar mão de algo que funcione com o português muito bem. E também nós poderíamos até utilizar algum tipo de aplicativo, um app, que pudesse utilizar os recursos do Google Now. Mas, qual é o problema? O problema é que você necessita de rede e não é um projeto próprio. Então, em princípio, nós utilizaremos um dispositivo comercial para fazer o teste com o protótipo e, a posteriori, desenvolveremos alguma coisa, se for o caso, mais sofisticada com um aplicativo desenvolvido especificamente para isso. No momento, nós temos à disposição alguns dispositivos comerciais que estão sendo utilizados em alguns projetos da FATEC e que trabalham com comandos básicos, elementares. Para o jogo da Jaqueline especificamente, 5 comandos são o suficiente.
como por exemplo os nomes das somas, né? Menos, mais, dividir, multiplicar, ou simplesmente avança, para, retrocede. Então, com basicamente 4 ou 5 comandos, nós conseguimos tocar o jogo enquanto protótipo. O projeto está em andamento e provavelmente em 3 ou 4 meses nós poderemos testar, inclusive com as crianças, com o protótipo em situações reais. O teste precisa ser feito a princípio com crianças sem necessidades especiais e depois crianças com necessidades especiais. Provavelmente vamos recorrer à ajuda de algumas instituições que trabalham com essas frentes. Só queria agradecer aos professores que auxiliam bastante mesmo, meus orientadores. Mesmo eu tendo 2 orientadores, que é o Edio e a Renata Ueno, tem outros professores que me ajudam. A professora Larissa, na área de jogos, que a aula de jogos eu não tenho, então ela vai conseguir, provavelmente, né, me ajudar bastante nessa parte. Agradecer aos professores que estão ajudando na parte de programação e acho que é só.